O rei Davi teve várias mulheres, e com estas mulheres muitos filhos. A Bíblia registra os nomes de pelo menos 19 filhos e uma filha. Alguns destes filhos, infelizmente, ficaram conhecidos devido a trágicos episódios. Davi, embora tenha sido um governante notável, não foi imune a desafios em sua vida familiar, e alguns de seus filhos enfrentaram destinos trágicos que abalaram profundamente a vida da família real. No vídeo de hoje, nós falaremos da triste história na vida de 4 filhos do rei Davi. Fique conosco e vamos conhecer todos os detalhes desta trágica história na família real. Mas antes, se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sininho das notificações para ser avisado sempre que tiver vídeo novo no canal. A vida do rei Davi foi cheia de desafios, especialmente quando se tratava de sua família. Um desses desafios ocorreu quando sua filha Tamar foi violentada por seu meio-irmão Aminon. A história de Tamar está registrada no livro de 2 Samuel, capítulo 13. Tamar era uma jovem bonita e virgem. No entanto, sua vida mudou completamente após os planos de seu meio-irmão Aminon, que estava obcecado por ela e nutria um amor doentio por Tamar. Ele pensava que seria impossível conquistá-la, já que era difícil ficar sozinho com ela. No entanto, seu primo Jonadab teve uma ideia maligna que destruiu a vida de Tamar. Jonadab sugeriu que Aminon fingisse estar doente, e quando o rei fosse vê-lo, ele pedisse ao pai que permitisse que sua irmã Tamar visitasse e preparasse bolo. Sem saber da trama, Davi enviou Tamar para a casa de Aminon para preparar a comida. Quando Tamar chegou ao quarto de Aminon para servi-lo, ele exigiu que ela se deitasse com ele. Tamar, desesperada, implorou para que ele não a violentasse e sugeriu que ele pedisse sua mão em casamento para o rei, para evitar uma desgraça na vida dos dois. Infelizmente, Aminon não ouviu Tamar e a violentou. Depois do ato, Aminon sentiu desprezo por Tamar e ordenou que ela se retirasse. Tamar, ainda mais desesperada, pediu para não ser expulsa e esperava que ele se casasse com ela para amenizar a situação. No entanto, Aminon a ignorou e a expulsou de sua presença. Tamar rasgou sua túnica, lançou cinza sobre a cabeça, cobriu o rosto e foi para casa chorando. Quando Absalão, irmão de Tamar, viu o que aconteceu, perguntou a Tamar se era verdade o que Aminon havia feito com ela. Ele fingiu que estava tudo bem, mas na realidade ele já estava planejando se vingar de seu irmão Aminon. Isso porque Absalão havia ficado profundamente angustiado e fez crescer dentro dele um ódio cada vez maior por seu irmão, devido ao que ele havia feito a Tamar. Após este episódio, a Bíblia não relata o que aconteceu com Tamar, mas o fato é que essa atitude de Aminon desencadeou uma série de outros eventos trágicos na vida da família real. Após o ocorrido com Tamar, seu irmão Absalão tramou vingança contra Aminon. A história de Absalão está registrada no livro de 2 Samuel, a partir do capítulo 13. Absalão era filho de Davi com Maaca, filha de Talmai, rei de Gesur. Absalão tinha 3 filhos e uma filha que se chamava Tamar, o nome de sua filha provavelmente dado em homenagem à sua irmã Tamar. A vida de Absalão foi marcada por eventos trágicos, começando com sua vingança que resultou na morte de seu meio-irmão Aminon. Absalão sentiu uma profunda amargura e planejou vingar-se de Aminon pelo ocorrido com sua irmã Tamar. Ele guardou esse sentimento de vingança por 2 anos, até o dia em que organizou um banquete para os filhos do rei e lá ordenou que matassem Aminon. Após esse incidente, Absalão fugiu para Gesur, a terra de seu avô materno, e lá ficou por 3 anos. O rei Davi ficou profundamente abalado com a morte de seu filho Aminon. Mas depois de 3 anos da fuga de Absalão, permitiu que ele retornasse a Jerusalém. Apesar de Davi ter autorizado o retorno de Absalão, durante 2 anos não o recebeu nem falou com ele. Insatisfeito com a atitude do rei, Absalão pediu ajuda a Joabe para interceder por ele e convencer o rei a recebê-lo. Joabe então falou com o rei, que mandou chamar Absalão, e finalmente pai e filho se reconciliaram. No entanto, após a reconciliação, Absalão começou a conspirar contra seu pai.
Em 2 Samuel 15, diz que Absalão providenciou uma carruagem com cavalos e contratou 50 guardas para serem sua guarda de honra. Todas as manhãs, Absalão ia até o portão da cidade e, ao receber casos para serem julgados pelo rei Davi, perguntava sobre a cidade e a tribo de origem da pessoa. Absalão afirmava que a causa da pessoa era justa e lamentava que o rei não tivesse ninguém para ouvi-la. Ele recebia a todos carinhosamente com um beijo, conquistando assim o coração do povo de Israel. Após 4 anos, Absalão pediu permissão ao rei para ir a Hebrom cumprir o voto feito a Deus. O rei permitiu, sem saber que Absalão estava planejando tomar seu trono. Enquanto estava em Hebrom, Absalão enviou mensageiros para todas as tribos de Israel, dizendo que, assim que ouvissem as trombetas, deveriam proclamar que ele havia sido coroado rei em Hebrom. Enquanto oferecia sacrifícios, Absalão convocou Itofel, um conselheiro de Davi, para se juntar a ele. Com o tempo, muitos outros se uniram a Absalão, e a conspiração ganhou força. Um mensageiro chegou a Jerusalém para informar Davi que todo Israel havia se unido a Absalão e que eles deveriam fugir imediatamente, caso contrário, seria tarde demais. O rei e sua família partiram imediatamente, deixando apenas 10 concubinas para cuidar do palácio. Absalão e uma multidão de pessoas entraram em Jerusalém, acompanhados pela intenção de ter relações com as concubinas de seu pai à vista de todo Israel, mostrando assim seu desrespeito por Davi. Itofel também planejou perseguir e matar Davi. No entanto, Absalão decidiu procurar o conselho de Uzai, um amigo leal de Davi. Uzai aconselhou Absalão a reunir um grande exército e liderar a busca e destruição de Davi. Absalão e os homens de Israel preferiram seguir o conselho de Uzai, pois Deus havia decidido frustrar o conselho de Itofel. Para acabar com os planos de Absalão, Uzai era leal a Davi e o avisou dos planos de Absalão, permitindo que se preparassem para a batalha. Davi, aconselhado por seus homens, não participou da batalha, pois consideravam sua vida muito valiosa para correr o risco de perdê-la. O rei, no entanto, ordenou que fossem bondosos com Absalão durante a batalha. Absalão encontrou alguns homens de Davi e tentou fugir montado em uma mula, mas ficou preso pela cabeça em galhos de uma grande árvore. Um soldado de Davi relatou esse incidente a Joabe, que questionou por que o soldado não havia matado Absalão. O soldado respondeu que não o faria nem por 1000 peças de prata, pois havia ouvido as ordens do rei para não machucar Absalão. Joabe, desobedecendo às ordens do rei, atravessou 3 dardos no peito de Absalão, e em seguida 10 escudeiros de Joabe cercaram e o mataram. Assim, morreu Absalão, filho de Davi. Adonias foi o 4º filho do rei Davi. Ele ficou conhecido na Bíblia por sua tentativa de tomar o trono de seu pai. Sua história está registrada no livro de 1 Reis, oferecendo um relato intrigante dos desafios envolvidos na sucessão real em Israel. Adonias era filho de Agite, uma das esposas de Davi. Após a morte de seus irmãos mais velhos, ele se tornou um dos possíveis sucessores ao trono. No entanto, Davi, instruído por Deus, já havia escolhido Salomão, seu filho com Batseba, como seu sucessor. Apesar da decisão de Davi de que Salomão seria o próximo rei, Adonias, apoiado por pessoas influentes, decidiu proclamar-se rei antes mesmo da morte de seu pai. Essa ação desafiadora chamou a atenção de líderes e sábios de Israel, bem como de Davi. Segundo o livro de 1 Reis, Adonias conspirou secretamente com Joabe, o comandante do exército, e com o sacerdote Abiatar para apoiar sua usurpação do trono. Ele organizou um banquete com a presença de seus irmãos, filhos do rei, e alguns oficiais importantes de Judá. No entanto, ele não convidou Salomão, o filho escolhido por Deus, para ser o próximo rei, nem o profeta Natã, Benaia e a guarda pessoal do rei, pois eles não apoiavam Adonias. Ao saber do banquete, Natã alertou Batseba sobre o plano de Adonias e instruiu-a a agir rapidamente. Batseba foi até Davi e o informou sobre a conspiração,
dizendo que Adonias havia se proclamado rei. Davi tomou medidas imediatas para garantir que Salomão fosse reconhecido como o verdadeiro rei. Davi convocou os sacerdotes, profetas e oficiais de seu reino para uma cerimônia pública, na qual Salomão foi ungido como rei e declarado sucessor de Davi. A notícia da coroação de Salomão chegou ao banquete de Adonias, causando pânico entre os convidados, que se dispersaram temendo por suas vidas. Adonias correu para a tenda sagrada e agarrou as pontas do altar, suplicando a Salomão que não o matasse. Salomão decidiu poupar sua vida, mas avisou que qualquer deslealdade resultaria em sua morte. Algum tempo depois, Adonias solicitou permissão a Salomão para se casar com Abissag, uma moça que havia cuidado do rei Davi em sua velhice. Salomão interpretou esse pedido como uma ameaça à sua autoridade e ao reino de Israel. Ele ordenou a Benaia, um de seus comandantes, que executasse Adonias. A decisão de Salomão em matar Adonias provavelmente se deve ao fato de que Abissag, embora não tenha tido relações íntimas com Davi, era vista pelo povo como uma de suas esposas. O pedido de Adonias representava uma afronta direta ao novo rei, pois tomava as concubinas de seu pai. Foi visto por Salomão como uma tentativa de reivindicar o trono. Portanto, Salomão decidiu eliminar qualquer possibilidade de conspiração, executando Adonias. Este foi o trágico fim na vida de mais um dos filhos de Davi. Esses trágicos destinos de seus filhos foram fontes de grande aflição e sofrimento para Davi. Como pai, ele certamente experimentou a angústia de ver seus próprios descendentes envolvidos em ações dolorosas e destrutivas. A violência sofrida por Tamar foi um evento terrível que abalou profundamente a família. A morte de Aminon causou ainda mais tensão e conflitos entre Davi e seus filhos. A tentativa de Absalão de tomar o trono de seu pai criou divisões e um ambiente de rivalidade no reino. Adonias, seguindo os passos de seu irmão, também ambicionou o trono, mas encontrou um destino fatal. Davi, apesar de ter sido um grande rei e ser chamado de um homem segundo o coração de Deus, não foi isento de tragédias e desafios. Isso nos mostra que mesmo as figuras mais importantes da Bíblia estão sujeitas a dor e sofrimento, e também nos ensina que o único perfeito é Deus, aquele que criou os céus e a terra e tudo que nela há. Descubra a riqueza espiritual com nossa oferta especial, apresentando a melhor e mais completa Bíblia. Explore a fundo os personagens bíblicos, mergulhando em suas histórias intrigantes. Além disso, conheça as melhores e piores mulheres da Bíblia para uma compreensão abrangente. Os links para adquirir esses tesouros estão no primeiro comentário fixado. Não perca a chance de aprender mais sobre a Palavra de Deus. Espero que tenha gostado de conhecer um pouco mais sobre a história dos filhos de Davi. Eu quero te conhecer um pouco mais. Deixe aqui nos comentários de qual cidade você está falando. E não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e até a próxima.